Mário, primeiros treinos, primeiras impressões também de Marco Silva, a ver alguns exercícios específicos, mas não é nem de perto nem de longe o plantel com que vai trabalhar ao longo da época, porque temos aqui alguns jovens que se calhar depois vão dar algum contributo, mas não serão presenças tão assíduas na equipa principal. Faltam os reforços, falta quem vai sair, faltam os internacionais. O que é que Marco Silva nesta altura, qual será a preocupação de Marco Silva nesta altura, sabendo que não é um grupo final? Nesta altura, eu acho que Marco Silva tem que começar a semear a semente daquilo que pretende. E a semear a semente é explicar aos jogadores, acima de tudo, a forma de jogar e aquilo que pretende. Nós sabemos que este plantel, os bons, são os que estão nas seleções, por isso é que estão nas seleções, e, portanto, esses ainda vão chegar à posterior. Eu acho que Marco Silva, nesta altura, tem que começar estas conversas individuais com os jogadores, o perceber o que é que cada um pretende, o que é que cada um pode dar, o que é, no fundo, que cada um faça o seu balanço daquilo que foi a temporada passada, ou porque é que não jogaram mais, ou porque é que acham que deviam jogar mais. E, portanto, aí conhecendo isso, porque Marco Silva percebe-se que é um homem do futebol, é jogador, tem essa noção. Repara, a pior coisa que tu podes fazer, que um treinador pode fazer a um plantel, é fazer um treino só de preparação física. Não meter bola. E Marco Silva teve a preocupação de haver bola logo, porque com bola as coisas são diferentes, é uma alegria diferente, é contagiante. Quem anda no futebol percebe isso. Quando é um treino sem bola, aquilo parece que anda tudo trombas, parece que anda tudo com má vontade, ninguém gosta de correr, senão iam para o atletismo, e portanto eu entendo isso. Marco Silva aqui também, muito bem, a gerir isto da melhor forma possível, a gerir o plantel, e é isso que Marco Silva vai ter que fazer, conhecer os jogadores. Há uns que vai ter uma necessidade de conhecer melhor, e trai agora este período, porque depois, quando vierem os outros, os tais titulares, os que estão nas seleções, vai ter tempo também para dedicar a esses. E eu acho que aí é que é fundamental. É ir conhecendo, é perceber o que é que foi feito, se calhar de errado na época passada e que pode melhorar. Qual é a forma de tirar o melhor rendimento. Ouvir também, porque há jogadores que às vezes o rendimento, e eu acho que o caso de Tcheldrup foi um deles, que foi o processo que tinha em tribunal em janeiro, que lhe causou grandes problemas, e entendo pela idade, psicologicamente aquilo devia estar a afetar, e se calhar por isso é que não projetou o seu futebol numa altura antes, ou não deu esse salto tão grande, porque havia esse caso em tribunal. E portanto há jogadores com alguns problemas financeiros. Tu há pouco falavas o Rafinha, que quer comprar uma casa de 10 milhões e depois percebe que não tem dinheiro porque o pai fica com 80% do salário. Portanto, tudo isto, há problemas que os jogadores podem ter e que podem falar com o treinador, e isso pode explicar a dificuldade que os jogadores tiveram da formação. Outras conversas que deve ter é com estes jovens da formação. Passar a mensagem de que tu vais para a equipa B, mas eu estou atento. Haverá sempre aqui um corredor aberto para poderem vir à equipa principal. E isto significa o quê? Estás a passar uma mensagem transversal a todos os escalões de formação do Benfica. Porque os mais jovens... Tu vais aos infantis e o sonho deles é chegar à equipa principal. Sabendo que há ali uma ligação grande entre a equipa B e a equipa principal, o objetivo passa a ser a equipa B, porque sabem que podem chegar à equipa principal. Esse diálogo de Marco Silva vai ser fundamental para semear a tal semente que eu estava a dizer, de confiança. Vou estar atento. Vocês, se estiverem bem na equipa B, vão ter espaço na equipa principal. Alguns vão vindo. Nós sabemos que não vão ficar todos. Nós temos essa noção. Aqui a questão é que tens que ser honesto. Por exemplo, José Mourinho parece que não foi muito honesto com os jogadores da formação do Benfica. Porquê? Renova com o sub-17, chama-os à equipa principal, alguns até jogaram, Anísio até foi herói em 2 jogos, e de repente desaparecem. Porquê? Porque efetivamente os jogadores têm que crescer, têm que evoluir, uns crescem ao seu ritmo, uns crescem mais rápido, outros crescem num ritmo mais lento. O acompanhamento é que não pode falhar, e dá a ideia que neste Benfica é isso que falha. Quando um jogador precisa de renovar, é chamado à equipa principal, mas depois desaparece. E não, tem que haver ali uma regularidade. É isso que Marco Silva vai ter que passar a esses jogadores, passar essa mensagem de confiança, para eles trabalharem bem na equipa B, sempre com a esperança ou a possibilidade de chegar à equipa principal. E acho que nesta altura é isso que Marco Silva tem que fazer, manter um grupo satisfeito, ir conhecendo aos poucos, para depois ter que fazer uma equipa, porque provavelmente vai ter que fazer uma equipa. A equipa que se vai estrear pelo Benfica não vai contar com alguns dos jogadores que estão no Campeonato do Mundo, e isso significa que vai ser uma equipa, se calhar, de recursos, mas tem que ser uma equipa suficiente para o Benfica atingir os seus objetivos.
Era precisamente neste ponto que eu ia pegar, Vítor. Apesar de não estarem aqui, provavelmente, os jogadores que vão terminar a próxima época com mais minutos, a verdade é que, para já, numa fase inicial, muitos destes que estamos a ver nas imagens são eles que vão contar, são eles que vão ter que assegurar que o Benfica vá cumprindo os primeiros objetivos da temporada. Parece-te que é possível montar uma espécie de equipa B dentro da equipa principal para começar a época e cumprir objetivos? Olha, havia um conhecido treinador que por acaso acabou por ser bicampeão no Benfica, portanto, assim fica toda a gente a pensar quem é, que me explicava a dada altura que muitas vezes para se gerir um plantel tem que se pensar em quantos minutos, por exemplo, quantos minutos vão ser atribuídos ao 17º jogador do plantel, ao 18º jogador do plantel, ao 19º jogador do plantel. E o nível de minutos que é atribuído a esses jogadores muitas vezes justifica que as apostas sejam feitas dentro, obviamente, de um determinado equilíbrio e da qualidade que os jovens têm que ter, mas que haja que existam vagas que são reservadas para esses jogadores que vêm da formação, para esses jogadores que têm potencial e podem crescer. E é isso que se coloca em causa no Benfica. Eu estava aqui a ver, porque eu estava a ver os jovens todos que estão neste momento a treinar com o Benfica e não vi lá alguns dos nomes que o José Mourinho fez questão de que se estreassem na Champions com ele. Há alguns dos nomes que o José Mourinho fez questão de colocar como titulares, inclusivamente dizendo que se calhar tirava 9 dos outros, mas esses miúdos continuavam, mas que depois não se mantêm no plantel, além de outros jogadores que eram jovens tidos com potencial, que também já nem sequer entraram nestes 30. E depois estamos a ver um cenário onde existem de facto elementos dos jovens, entre os jovens que claramente vão acabar por ter minutos esta época. José Neto, Daniel Banjaki, Anísio Cabral, terão que ser vistos com outros olhos por parte de Marco Silva, mas dificilmente vai haver um tsunami de juventude. Havia um conhecido dirigente, que até às vezes é acusado de ser uma eminência parda de futebol português, que dizia num determinado clube, numa altura que esse clube ganhava muito, que nunca iriam deixar de ter a melhor equipa para ter a melhor formação. Era qualquer coisa assim. Portanto, porque no fim do dia os resultados da equipa profissional são muito importantes. Se o Benfica, através do mercado, apresenta soluções fortes e não desperta dúvidas em relação aos elementos que estão a ser utilizados e em relação aos investimentos que são feitos, a discussão em relação aos jovens dilui-se um bocado. Agora, a partir do momento que o Benfica tem gerações de sucesso e não as capitaliza, tem campeões mundiais sub-17 e são tecidos cenários em que o José Mourinho, todas as semanas, Andreia, se apaixonava por mais um campeão mundial. Se não é preciso dizer os nomes, está aqui a lista toda. Mas Vítor, ele dormia na academia, tinha muito tempo para ver o treino dos miúdos. Ia vendo os treinos. Mas é normal que ele gostasse. Olha, mas isto não é problema nenhum, o professor José Mourinho sabe, com todo o respeito, quando ele saiu do Tottenham, me disseram uma coisa extraordinária. Que com uma das razões para a saída do Tottenham na altura, ele foi despedido a uma semana de jogarem uma final da Taça da Liga, foi uma coisa suja, foi uma coisa desnecessária. Mas pronto, nesse ano já não havia o documentário, não pudemos acompanhar a inside story dessa saída de José Mourinho. Mas uma das coisas que disseram no fim é que o Tottenham precisava efetivamente que houvesse, ou melhor, precisava que houvesse um aproveitamento efetivo dos jovens e não apenas no discurso. Porque eu via isso no documentário da primeira época. E, efetivamente, quando jovem, eram falados jovens, o José Mourinho tem um discurso de grande abertura. Não há dúvida nenhuma. Houve jogadores como, por exemplo, nunca mais me esqueci de jogadores que eram chamados à equipa principal, até se estreavam nas Champions, depois faziam um discurso no balneário e era feita uma grande promoção dessas apostas. Só que depois eram apostas de um minuto. Os jogadores estavam todos contentes, faziam o discurso no balneário, o vídeo aparecia cá fora, mas depois qual era a continuidade? Era bola. Aliás, viemos a saber em janeiro, viemos a saber agora, não é em janeiro, viemos a saber há algum tempo que o José Mourinho, inclusivamente, usou alguns desses jovens, não propriamente porque acreditava que eles tinham a afirmar como titulares do Benfica, e estou a lembrar-me de um, por exemplo, mas que serviram para espicaçar o Sheldrup. Só para dar um exemplo, usou alguns desses jovens, não na perspectiva de ver o que era melhor para eles, para o crescimento, mas para espicaçar jogadores que não estavam a ser utilizados. E isto é aquela lógica de José Mourinho que às vezes para chegar a um determinado do ponto A ao ponto B não vai numa linha reta, mas faz 350 curvas. E aqui está o tal jogo mental que ele usou com o Sheldrup a dada altura para obrigar o Sheldrup a reagir, foi ele que contou no seu que estou a inventar. Qual foi o balanço disto tudo?
É que não vimos, efetivamente, daqueles jovens que o Benfica tinha na calha para terem minutos de qualidade na equipa A, praticamente ninguém conseguiu esses minutos indiscutíveis e de qualidade. Os centrais, Tomás Araújo e António Silva, são outra conversa, mas os tais jogadores que estavam na calha não tiveram os minutos de qualidade. O grande desafio que se vai colocar, eu creio que hoje na Assembleia Geral, eu não me quero enganar em relação a qual dos notáveis do Benfica que utilizou esse argumento, e não vou citar o nome porque posso me enganar, mas houve um dos notáveis do Benfica que disse que no total a formação do Benfica só ocupou 13% dos minutos disponíveis em campo. E isso demonstra, efetivamente, que o Benfica não está muito preocupado em criar essa bolha de jovens que tenham acesso imediato à equipa A, está focado naquilo que é obrigatório, que é ter sucesso esportivo imediato. Se a seguir ao sucesso esportivo imediato for possível rentabilizar alguns jogadores desta nova geração, eu creio que o Benfica o fará. Mas a urgência de ganhar é de tal ordem que claramente, André, e vou terminar assim, os jovens vão acabar na tal trituradora de fazerem um minuto, de se estrearem na Champions ou estrearem-se na Europa, mas depois a não terem continuidade na chamada equipa principal. Mário, outro ponto que o Benfica fez questão de frisar, porque aparece mais do que uma vez, é a presença de Rui Costa nestes primeiros treinos, ou neste primeiro treino, nestes primeiros dias, no Seixal. É importante? É importante acima de tudo para a mensagem que está a passar aos jogadores e que está a passar aos jovens da formação que chegaram. Ou seja, está do lado do treinador. Este é o treinador, foi escolhido, é com este que vai até ao fim, é com este que é para lutar. E parece que não, estas presenças, repara, estas presenças eram, o Pinto da Costa fazia isto muito bem. A presença dele no treino tinha um papel, tinha um significado. Portanto, não ia todos os dias, mas ia quando sentia essa necessidade. E isso parece que fez escola no futebol nacional, porque já há outros presidentes que fazem isso. Ou quando as coisas correm mal, é preciso passar uma mensagem de que é preciso mudar, ou até quando as coisas correm bem, também na mensagem, no aspecto mais positivo. Portanto, gostei de ver o Rui Costa ali presente. O Rui Costa é um homem do futebol, acho que deve estar próximo da equipa. Eu acho que o Rui Costa, a área do futebol, se calhar era uma área que ele podia dominar, porque é a área que ele domina, é de onde ele vem. Acho que é uma boa área para ele se destacar e parece que nem nessa área ele parece que tem essa confiança de se assumir essa área. Portanto, gostei de o ver ali, gosto de o ver. Tinha gostado de o ver se ele tem chegado à mesma hora que Marco Silva. Achas que a questão da hora é de facto tema? Foi na Assembleia. Sim. Há uma intervenção de um adepto que diz que a palavra que usa é desleixo. Eles chamam de desleixo, sim. Eu não chamo de desleixo. Eu acho claro. Eu, por acaso, aqui no NAU, quando percebi isso, eu até frisei, não quis entrar muito pela questão do Rui Costa. Mas é importante, repara, é o primeiro dia do novo treinador. Não achas que o Presidente devia de lá estar antes, quase para lhe abrir a porta, para o receber, para lhe dar um abraço, para desejar a boa sorte nesta caminhada? Se calhar até desejou antes, mas naquele dia em que estavam lá equipas de reportagem à porta, à espera de quem entra, o treinador chega às 7h05 e o Presidente chegou às 11h30. E é que o desleixo que o adepto chamou, eu percebo. Porquê? Porque eu acho que o Presidente, provavelmente, se calhar o Rui Costa até podia estar a trabalhar aqui no Seixal desde as 6 da manhã. A verdade é que era aquele dia, um dia tão especial, que tinha ficado bem nas câmaras, para os adeptos, e se calhar até para Marco Silva, o Presidente estar lá para o receber e desejar-lhe boa sorte para esta caminhada, que é uma caminhada que vai ser determinante para os dois. Sendo certo que se Marco Silva não chegar ao fim da sua caminhada, será ressarcido da totalidade do contrato, e Rui Costa, se não chegar ao fim da caminhada, vai ter que fazer eleições antecipadas. E isso é que me custou. E os adeptos estão atentos, os adeptos acompanham, os adeptos veem, os adeptos querem que seja uma coisa unida. E a verdade é que depois, nas críticas que nós vamos vendo que são feitas a Rui Costa, que são críticas de certa forma, vou usar a expressão que o adepto usou, de algum desleixo, parece que não se preocupa muito com a imagem, ou melhor, preocupa-se em determinados aspectos e não se preocupa de outros. Alguém da comunicação devia ter alertado para isto, porque estavam lá as câmaras, e as câmaras apanham, e os adeptos diziam, o treinador já chegou, e o Presidente chega tão tarde, independentemente de estar a trabalhar desde as 6 da manhã aqui no Estádio da Luz. A questão não é essa. A questão é também a mensagem que estás a passar. E nesta altura é importante para o Benfica passar boas mensagens. Mensagens de confiança, mensagens de união, mensagens de família.
de confiança aos adeptos daquilo que vai ser este projeto. Porque, mais uma vez, Rui Costa vai investir muito num projeto que quer ser campeão.